24, o primeiro a seguir. Amém? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando não acharam o corpo do Mestre, Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Glória a Jesus. Meus irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Antes de entrar aqui na palavra, eu só quero relatar uma experiência que tive com Deus essa semana, e onde de repente o meu coração foi pego de uma preocupação muito grande e sentimento de vergonha. Porém, eu falei com Deus e deitei, e no outro dia pela manhã eu acordei com a canção e eu falei: será que existe essa canção? Vou procurar. E eu amanheci com essa parte do hino que diz assim: ponha os olhos no Senhor Jesus, receba a bênção e a sua luz. Aleluia, Deus. E essa parte ficou ecoando o tempo todo no meu coração, e eu colocava esse hino para ouvir várias e várias vezes. A minha esposa perguntou: você vai ouvir ele sempre? Eu falei: enquanto ele estiver agindo, eu vou estar ouvindo, porque isso aqui é remédio que Deus mandou para sanar uma dor que estava para tomar o meu coração. E esse louvor é muito lindo. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, voltando para cá, a palavra do Senhor, o culto de hoje foram entoados hinos, inclusive os hinos devocional falou sobre que em breve veremos o Rei Jesus. Isso é um fato, é uma promessa que nós, enquanto igreja, recebemos do Senhor Jesus. E nós cremos nesta promessa porque ela é fiel e ela é verdadeira. No livro de Gênesis vai contar a história da criação da humanidade, como que Deus criou o homem. E a Bíblia nos relata que foi do pó da terra. Posteriormente, após um profundo sono, da costela de Adão, Deus criou Eva. E os dois no jardim ali viviam. E Deus sempre, ao entardecer, Deus procurava Adão, o casal no jardim, para conversar. E Deus tinha prazer em fazer todos os dias esse encontro com Adão, com aquele casal. Porém, a Bíblia nos relata que no capítulo seguinte,
vai falar sobre a queda do homem, posteriormente a queda da humanidade. Através da tentação, Eva comeu do fruto a qual Deus disse para não comer. Posteriormente, para Adão foi oferecido, e o mesmo comeu, enganado pela serpente. Porém, o homem se viu que estava nu. Adão fez roupas para si, para Eva, de folhas de figueira, isso a Bíblia relata. E de repente ecoa-se a voz de Deus no jardim chamando por Adão, e Adão estava escondido. E na insistência de Deus, Adão responde, e ele relata que estava escondido porque estava nu. Porém, a gente vai ver mais adiante que o Senhor matou animais, fez vestes para o casal, e a Bíblia nos relata que Deus disse que a serpente viveria, rastejando pelo chão, comeria o pó. E para o casal, a Bíblia diz que a mulher teria vários tipos de dores, inclusive dores de parto, né? E o homem, Deus disse que ele ia viver do suor do rosto. A Bíblia nos relata isso. Porém, a gente vai encontrar no capítulo de número 3 de Gênesis, nós vamos encontrar o Senhor fazendo uma promessa de redenção para a humanidade. E o Senhor disse que do fruto da mulher nasceria um, e haveria inimizade entre ele e a serpente. Esse pisaria a cabeça da serpente. E o tempo foi se passando. A Bíblia diz que o homem ele foi expulso do jardim devido ao seu pecado. Ele já não podia mais permanecer no jardim, e houve-se uma separação do homem para com Deus. E Adão segue a sua vida, lavrando a terra, constrói família, porque uma das ordenanças de Deus era para que multiplicasse e enchesse a terra. E nós vemos que dá seguimento-se a essa ordenança de Deus. Porém, encontra-se o homem sozinho, o homem sem Deus. E nós mais adiante vamos encontrar, embora a Bíblia toda ela é um indicativo para Cristo, nós vamos encontrar o profeta Isaías, profeta messiânico, falando a respeito de Jesus. Ele profetizou por várias e várias vezes a respeito do Mestre, que haveria de nascer, que haveria de trazer, seria a luz do mundo, né? E continuou-se o tempo e chegou o livro de Mateus, no capítulo de número 1, a Bíblia vai nos relatar que Maria era uma jovem que estava ali despojada, e a mesma recebeu a visita de um anjo do Senhor, no qual disse que Maria receberia a virtude do Espírito Santo e que do seu ventre nasceria-se o Salvador da humanidade. E daí nós já encontramos mais adiante o nascimento de Jesus, o homem que vivia
longe de Deus, que vivia sem esperança, que passou gerações e gerações esperando o cumprimento dessa palavra, aparece Jesus sobre essa terra. A Bíblia diz que Deus desenfeitou a sua glória e mandou Jesus aqui para morrer por nós. E o passar do tempo, Maria, ela gera o menino Jesus. A sua prima Isabel também está gestante nesse mesmo período, e nasce-se João Batista, posteriormente nasce-se Jesus. E a Bíblia vai nos contar que João Batista, ele começou a preparar o caminho de Jesus, para que o mestre desse seguimento, o início, na verdade, ao seu ministério terreno. E um dia, João Batista estava no Jordão, batizando. As pessoas vinham de longe para ser batizado por João Batista. João Batista disse que ele batizava com água, mas que viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente, no meio daquela multidão, Jesus aparece. Eu creio que talvez entrasse numa fila para ser batizado. E quando Jesus foi batizado por João, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluias. Para a humanidade que vinha de geração em geração, vivendo de sofrimento em sofrimento, sem muitas das vezes a esperança, distante de Deus, a luz raiou-se sobre a terra. De repente, a luz já estava sendo batizada por João Batista. E no capítulo 4, a Bíblia vai relatar sobre a tentação de Jesus. E também, a partir desse momento da tentação, após Jesus ter jejuado 40 dias, ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E a Bíblia nos relata que Jesus, por meio da palavra, ele venceu todas as investidas de Satanás. Por isso, deixo aqui já registrado que se faz necessário termos conhecimento da palavra, meditarmos nela, lermos ela, procurar ser guiado por ela, porque diante das dificuldades da vida, nós não vamos usar a nossa força do braço, nós vamos usar a palavra, e a palavra vai nos dar livramento, porque a palavra ela é poderosa. Glória a Deus. A Bíblia chega a dizer que ela é mais afiada do que espada de dois gumes, penetra entre a divisão da alma e do espírito. A palavra é poderosa. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia discorre dizendo sobre o início do ministério de Jesus. Jesus, ele inicia seu ministério realizando curas físicas. A Bíblia relata que paralíticos foram curados. Jesus orou pela sogra de Pedro e ela recebeu a cura. Jesus multiplicou o pão. Jesus foi em Gadara expulsar aquela legião de demônio da vida daquele homem que vivia uma vida pregressa, uma vida terrivelmente presa nas garras de Satanás.
A Bíblia relata que nem sequer as correntes podia prender. E Jesus foi lá e trouxe liberdade para aquele homem. E a Bíblia continua dizendo sobre o ministério de Jesus, sobre os seus milagres, sobre tudo aquilo que ele fez. Porém, a partir do capítulo de número 26 do livro de Lucas, na verdade, do capítulo de número 23, ou antes um pouco, a Bíblia vai começar a nos relatar sobre a agonia de Jesus, sobre a dificuldade que Jesus teve. Aproximava-se a hora do sacrifício, aproximava-se a hora que eu e você, os nossos pais na fé, teríamos a liberdade por completo, teríamos acesso à salvação. E a Bíblia nos relata que Jesus foi traído por Judas por 30 moedas de prata. E a Bíblia nos relata que de repente Jesus foi levado diante das autoridades do Sinédrio. Jesus de repente começou a ser interrogado, e isso culminou-se no Jesus, o rei dos judeus, condenado sobre morte de cruz. Mas graças a Deus que ele foi até o fim, porque eu e você temos liberdade e temos a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo, por causa do seu sangue derramado na cruz. Se Jesus tivesse, quem sabe, olhado para tudo aquilo que Satanás ofereceu, inclusive Satanás ofereceu todos os reinos e a sua glória deste mundo, Jesus, por intermédio da palavra, disse: não, vai-te, Satanás. Jesus expulsa Satanás, e Jesus, ele segue o plano de redenção da humanidade. E a Bíblia nos relata que de repente entra Jesus pela via dolorosa, e essa via que o levou até carregar aquela pesada cruz sobre ela. E de repente nós encontramos aqui Jesus sendo pregado sobre uma cruz, os seus pés e as suas mãos pregadas sobre a cruz. E a Bíblia também nos relata que ao seu lado foram pregados 2 malfeitores. Jesus não tinha culpa nenhuma, apenas o desejo, o interesse de trazer liberdade para a minha e a sua vida. Esse foi o motivo de Jesus ir para a cruz. Jesus não cometeu pecado. Jesus demonstrou ali o excesso de amor por nós, porque deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida na pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus pregado ali na cruz, Jesus olha para aquela multidão e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente a Bíblia vai nos relatar sobre Jesus erguendo sua cabeça em direção ao Pai e dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que a terra tremeu, o sol não deu mais a sua luz. A Bíblia diz que Deus virou as costas para Cristo porque não suportava ver o sofrimento. O único que até hoje enfrentou a ausência de Deus é apenas o Senhor Jesus Cristo. O mundo vive debaixo de pecado, às vezes não se interessa pelas coisas de Deus, às vezes até zumbam, os homens se dizem fortes, mas porque ainda não experimentaram a ausência de Deus. Deus é tão bom que a Bíblia chega a dizer que Deus
dá chuva para o justo e para o injusto. O crente tem saúde, o injusto também tem saúde, ele goza disso, tem acesso ao pão de cada dia, tem acesso à água potável para beber. Por quê? Porque ainda existe um Deus com um olhar sobre essa terra por causa da sua igreja. Existe o Espírito Santo nessa terra, ainda o mal não prevaleceu sobre ela. Por isso os homens às vezes até zombam de Deus, zombam da igreja, achando que eles são fortes, mas na verdade a misericórdia de Deus ainda os conserva com vida. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele está à porta batendo, e não haverá nenhum inocente diante de Deus. Mas eu não quero me ater aí. Se nós formos observarmos no capítulo de número 24 do livro de Mateus, a gente vai encontrar algo aqui que chamou minha atenção. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai vivente entre os mortos? A Bíblia aqui nos relata que Jesus já havia ressuscitado, porque ele mesmo disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Não está aqui, mas já ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Glória a Deus. É normal nas nossas vidas, diante das dificuldades que passamos, diante das lutas que enfrentamos, diante do momento que estamos passando, às vezes de dor, de tristeza, às vezes até a gente esquecermos de algo importante. E aqui, as mulheres precisaram ser lembradas pelos anjos. Ei, ele não disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria? Por que vocês estão aqui buscando ele? Lembrando que as mulheres tinham ido ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, mas Jesus já havia ressuscitado. E eles dizem assim, ide e avisai aos outros. E às vezes a gente é pego por algo que nos entristece, que nos causa dor, que às vezes tira a nossa paz, tira nossas esperanças. Às vezes nós não sabemos mais o que fazer, mas existe uma promessa sobre a nossa vida. Glória a Deus. Às vezes vivemos nessa terra, aqui, preocupado com tantas coisas. Às vezes não temos uma casa onde morar, que seja nossa. Às vezes não usamos aquela roupa que nós desejamos usar. Trabalhamos tanto, e às vezes no fim de tudo vira imposto, vira carestia. Quando você alcança aquele valor financeiro, fala, vou conquistar algo, aquilo que você almejava já está em outro valor, e assim a sua esperança vai indo.
Mas Jesus disse para olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Às vezes nós se pegamos assim, como os discípulos, diante de uma dificuldade tão grande, por esquecermos que há sobre nós uma promessa. Se os discípulos tivessem lembrado que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria, eles estariam esperando o Mestre, eles estariam, quem sabe, reunidos na casa de um deles, esperando Jesus, porque Jesus saberia onde encontrá-los, mas eles se atentaram ao momento de dor. Chegaram até dizer aqueles 2 discípulos que foram a caminhos de Emaús, quando de repente aquele peregrino o encontra pelo caminho e eles dizem: uai, vocês não estão sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Mataram o nosso mestre, crucificaram ele, e agora estamos perdidos, não temos mais o nosso Salvador. Achávamos que Ele iria nos livrar das mãos do rei da terra, dos governos terrenos, de tudo aquilo que ele sofria. Mas mataram o nosso mestre, e agora? De repente, aquele viajante, juntamente com os discípulos, chegam à casa deles. Aquele viajante fez com que iria mais adiante, mas ele o convida para entrar. E o viajante entra, e a Bíblia vai nos dizer que no partir do pão, eles reconhecem que era Jesus Cristo ressuscitado, mas que depressa eles retornam para Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que após Jesus aparecer para os discípulos, mais adiante no livro de Atos, nós vamos encontrar Jesus sendo assunto ao céu. E de repente os discípulos ficaram olhando atônitos para cima. Eis que junto deles pararam os anjos do Senhor e disse: